interessante, né? A gente aqui no Nordeste, escritoras, começando um trabalho, né? Começando a escrever, a querer levar a obra para o mundo, e a gente fica batendo nas portas, né? Batendo nas portas, pedindo ajuda, na verdade, né? Alguém me ajuda? Por onde é que eu devo começar? Por onde devo ir? E enquanto a gente está aqui no Nordeste, a gente vê um boom no eixo Rio, São Paulo. Tudo acontecendo, e é eventos literários, e é rodas de conversa, lançamentos. Nossa, e não para, né? E cada vez mais crescendo. E a gente fica aqui num lugar de esperar um convite. Ou então batendo na porta de alguém e recebendo um não, bem redondo. Né? Não dá, porque já tem isso. Bem, enfim. E daí eu vi um ditado que eu achei perfeito, que é: se você não é chamado para participar, então faz o teu. Né? Faz a tua história. Não fica só esperando que aconteça. Faz acontecer agora. Né? Então, eu comecei isso pelo clube de leitura, porque é realmente uma dificuldade para nós que não somos conhecidas, e simplesmente um clube de leitura dizer: vamos ler o livro da Cibele, vamos ler o livro da Daviana. Sim, e quem são essas criaturas, né? E realmente é difícil. É difícil conseguir leitores para o clube, e imagina leitores que querem ler uma autora que não é conhecida. Então, eu demorei muito para entender isso, porque eu bati em várias portas dos clubes e recebi vários inúmeros: não dá, já tá completo. E tudo bem, é totalmente compreensível. E eu precisei entender que eu precisava fazer esse movimento, porque eu acho lindo o clube de leitura e acho que é uma proposta muito bacana de fomento à leitura e à literatura, e eu queria participar. Então eu disse assim: então tudo bem, eu vou criar o meu clube de leitura. O nosso clube de leitura, né? Que é o Clube de Leitura de Escritoras Nordestinas. Então, mas também eu faço questão de deixar muito claro que essa primeira iniciativa é sim ler mulheres nordestinas vivas. Mas isso não quer dizer que futuramente não vamos ler uma outra região. Vamos ler sim, nordestinas lendo todas as regiões do nosso Brasil, mas inicialmente com essa proposta. E eu comecei assim, né? E hoje a gente tem um clube de leitura que já tem mais de um ano. Fico muito feliz, né, com a curadoria também da Yara Fez, né, que também está com a gente na realização desse projeto. E a gente está sempre apresentando escritoras nordestinas para o mundo, né? Porque temos várias leitoras de todo o Brasil, aceitamos todo mundo. Então, isso é muito importante, esse movimento de fazer acontecer. Né? A roda de conversa, conversando com escritoras brasileiras, também é uma outra iniciativa nossa, de fazer acontecer. E eu desejo muito que outras autoras também criem movimentos, né? Porque eu acho que isso vai mudar muito a visão do brasileiro com relação à literatura, um país que não lê. Né? Eu acredito que nós, como escritoras, é um dos nossos deveres. Sim. Mudar isso, né? Nossa, gente, é meu sonho. E eu acho, sim, que esse movimento que a Cibele já começou a fazer aqui na Paraíba, ele é um movimento muito feliz, porque mostra para o Brasil que não só existem mulheres que escrevem, mas já começa a aparecer um grupo organizado, né? Em meses, cada mês você vai ler um livro, conhecer um autor. Então nós, como escritoras, nós também somos agentes culturais. Nós precisamos Sim. vestir essa camisa e estar presente, dar as mãos e fazer acontecer. A Livraria do Luiz, ela sempre tem também um clube de leitura. Eu acho super válido, sempre que eu posso me fazer presente também. E eu acho que todos nós devemos participar, dar as mãos, como nós estamos aqui hoje nesse papo super agradável com o Cibele e a Daviana, que está com o livro por lançar, mas já mostrando para as pessoas que nós escrevemos, mas também nós queremos falar sobre o que escrevemos. E não só falar, ouvir
ouvir o que a nossa outra colega tem, que escreveu, para a gente poder trocar. A literatura, ela só é literatura porque é o que Antônio Cândido diz. Eu preciso do leitor, eu preciso do público, do autor, da obra. Se não tem a obra, essa tríade não vai funcionar. Então, aqui no Nordeste, hoje na Paraíba, nós temos um projeto encabeçado por uma mulher que levanta outras mulheres. E eu acho que esse movimento aqui também, ele precisa ser citado com o nome de Vanessa, porque eu acho que ela vai ficar muito orgulhosa, né? Saber que as alunas dela estão aqui falando sobre literatura e começando a mostrar para o mundo, cada vez mais, a nossa voz, o nosso olhar. Sim. E aí eu penso assim, a importância do clube de leitura vai em várias dimensões. Porque se você pensar, a gente enquanto leitor, enquanto leitora num clube, tem uma experiência que é fantástica, que a gente entende, eu li o Eu Inútil e quando a gente foi participar de um debate do Eu Inútil, os outros entendimentos sobre a obra, que não tinha muitas vezes passado pelo que eu estava ali sentindo naquele momento. Então perceber esses outros olhares. Se para mim que sou leitora, já é fantástico, eu fico imaginando para a Cibele, enquanto autora, ver o livro dela sendo debatido, discutido por vários ângulos. Então eu acho que tem esse ponto fundamental. Tem um outro ponto fundamental que é estimular mesmo a leitura. Exato. Divulgar obras, aí no caso que a gente está falando aqui, obras de escritoras nordestinas, porque a gente fica muito naquele lugar ainda de que ler os clássicos, e ler os clássicos é maravilhoso, ninguém está tirando isso de lugar, mas a gente se abrir para dar oportunidade para a escrita contemporânea, a gente precisa conhecer, né, o que está sendo escrito no nosso tempo, no tempo presente. Então, quais são os dramas, quais são os questionamentos, qual é a forma, qual é o ritmo, qual é a estrutura, as técnicas que estão sendo usadas agora, a intertextualidade que a gente também vem falando, né? Quais são os links com os clássicos também. Então, eu depois que eu comecei no estudo da literatura e na escrita literária, eu me abri para o universo da literatura contemporânea que eu não fazia noção. E aí a gente lê textos escritos da ordem aqui desses últimos 5 anos, que você pensa, nossa, são os dilemas do tempo presente. E como isso... O livro Eu Inútil, trazer o tema da mãe narcisista. Gente, isso é uma problemática, isso é uma questão da nossa realidade, que se você pensar 200 anos atrás, isso não era debatido, isso não era visto, isso não era questionado. Tanto que é uma temática que ela se inaugura. Sim. Eu acredito, eu não lembro de ter lido uma outra obra que me trouxesse essa relação difícil de uma filha para com a mãe. Então, o autor, ele está muito nesse lugar de ser um testemunho sensível dessa realidade, desse contexto em que ele está inserido. E graças a Deus, e que bom que a literatura ela tem esse movimento, a literatura ela é viva. Então, nós temos essa intertextualidade que você falou, e que bom que nós vamos encontrar novas sensibilidades, novos autores, novas obras feitas a partir de um novo alguém. De um novo alguém. E de uma nova dinâmica, porque assim, falar do amor, a gente fala muito, a Vanessa fala muito, o amor é um tema universal. Todo mundo, desde que o mundo é mundo, a literatura escreve, os autores escrevem sobre o amor. Mas o amor nos tempos de hoje, como é falar de amor hoje? Como é nesses tempos líquidos? Como é falar de amor agora em que tem tanto debate sendo feito aí, tantos novos conceitos, novas problematizações. Então, falar de amor agora é falar de um outro lugar, né? Sim. Agora a gente tem tentado tirar a ideia do amor romântico, trazer outros questionamentos. Então, é fundamental a gente ler. Com certeza. Até o amor mudou, né? Até o amor mudou. O que é o amor mudou, né? É verdade. É muito, muito especial ver esse olhar, né, dos autores atuais e os temas também que são tratados na atualidade, né? E falando dos clássicos, eu sou um exemplo de que passei muito tempo pensando que só existiam os clássicos. Eu não acreditava, fico morrendo de vergonha disso, minha gente. Eu não acreditava na literatura contemporânea. E também não acreditava na minha escrita. Então, eu não me via nesse lugar porque eu achava que era um lugar que não me cabia, que era totalmente desmerecedor. Então,
pensar na possibilidade de publicar um livro, eu pensava logo assim, nossa, mas eu nunca vou escrever igual a Clarice, que eu tanto amo, nunca vou escrever a poesia de Cecília Meirelles, nunca vou escrever a literatura de cordel, a poesia popular de Zé Laurentino. Gente do céu, e o quanto isso me fez mal, né? Sim. E entender que isso é possível, né? Que a minha escrita, que a sua, que também escreve e que não acredita e que está lá na gaveta, o quanto é importante para esse momento, porque sua fala, né, sua visão, só quem tem é você, né? Essas experiências, esses atravessamentos que você precisa transbordar, né? Porque agora eu acho que você escrever, engavetar, isso é uma atitude muito egoísta. Né? Você precisa mesmo mostrar para o mundo esse seu olhar, essa sua sensibilidade, porque realmente vai trazer muita mudança no outro. Sibeli, você falando que nunca ia escrever igual os outros autores, eu fiquei pensando que bom, Que né? bom. Porque imagina, eu nunca ia conhecer esse dela. Exato. Cada pessoa é o mundo. Exato. Você já sabe até de quem é essa frase. E que isso é necessário, porque nós temos a nossa identidade, as nossas vivências, o nosso olhar para o mundo, ele é único. E é isso que faz com que cada um tenha um livro. Por Com mais certeza. que as temáticas passeiem numa relação muito próxima ali, muito vizinhas, mas elas não são iguais. Exatamente. E que bom mesmo, porque assim, uma coisa é a gente se inspirar nesses grandes nomes, né, como Clarice Machado, Claro. Que a gente cresce lendo e pegando referências e tudo mais. Hoje em dia, uma autora contemporânea que eu tenho eu me inspiro muito, assim, admiro muito, leio muito, é a Conceição Evaristo, e eu fico, nossa, só que a gente tem que achar a nossa escrita, não é escrever como a Clarice. Exato. A Clarice já é a Clarice, a gente não tem que escrever como Exato. Clarice, como Conceição Evaristo, né, como Machado de Assis, a gente tem que escrever como a gente, né? Enfim. E é a nossa marca, porque a marca de Conceição Evaristo é dela. É dela. Por mais que você queira aproximar, você vai criar o quê? Uma imitação? Você quer produzir uma imitação ou você quer algo que seja autêntico? Então, eu achei muito interessante o que a Sibeli falou sobre o início da carreira literária dela, o caminho que ela percorreu, porque você passa por um vazio, você passa por um momento muito difícil que você não se autoriza a ser escritor. Então, eu precisei do prêmio Carolina Maria de Jesus para que eu pudesse falar com mais orgulho, porque eu sempre falei... Mas já tem um livro, já tem um livro. Já tem um livro, eu não me autorizava. Eu ficava muito nesse lugar, né, difícil De se reprimir, né? de me reprimir, de não ter coragem de dizer, olha, com muito orgulho, esse livro me fez ser escritora, esse livro me trouxe ao mundo e aqui eu tenho a minha arte. Eu não tinha coragem para isso. Então, às vezes, a gente precisa de prêmios para poder nos chancelar. Depois que os prêmios aparecem, aí as pessoas vão enxergar que você realmente é escritor. Mas, poxa vida, né? A gente passa por tantas e tantas, não é? Mas aí eu vou pegar a deixa aqui, porque antes do prêmio eu já conhecia Ciranda das Desvalidas, já lia e já levava para a escola, para ser lido na escola, né? Que eu também sou professora e que aí a gente já falando do clube de leitura também, da importância do clube de leitura nas escolas, assim. Então, e eu acho que a maior chancela, ela não vem do prêmio, ela vem, levei você para a escola, você foi aquele encontro maravilhoso, os alunos, os leitores dão essa autoridade, porque as perguntas que os alunos fizeram para você, a forma como eles leram, como eles quiseram ler mais os outros contos, então eu acho que isso é o que legitima, essa é a marca, né? É a maior validação, realmente. E eu quero dizer que a Ana da Viana, ela realiza um projeto muito lindo na sala de aula. E que pena que nem todos os professores conseguem ter esse primor, esse olhar atento, né, de utilizar desse lugar para poder influenciar essas novas gerações a conhecer e se aproximar da literatura. Porque a literatura é uma porta de entrada para a gente entender o mundo. A literatura é o primeiro lugar. Porque ele bebe, né, dessa fonte de contar histórias. E se nós perdemos essa capacidade de contar e de ouvir histórias, o que fica pra gente? Porque desde das civilizações, desde o início sempre foi assim, desde os primórdios, o que nós precisamos fazer
com que essas novas gerações entendam o valor que o livro tem para a própria formação deles no mundo profissional, seja lá como for, mas quem é a Ana Daviana? Qual é a tua essência? Qual o valor que essas histórias têm para ti? Para mim tem muito valor, para a Sibeli também tem. Sim. Mas essas novas gerações precisam receber essa orientação, esse pegar na mão. Então fica aqui essa provocação para os demais professores da área de humanas, que façam esse trabalho, que realizem esse movimento de levar livros e obras não só contemporâneas, também clássicas, porque nós precisamos beber essa fonte. Sim. A gente tem que pensar essa construção com bases, né? Uma casa construída tem um pilar, então nós precisamos dos clássicos para isso, para a gente entender, não querendo imitar. Sim. Eu acho que Sibeli falou uma coisa o Brasil é um país que... A gente fala muito que o Brasil é um país que não lê. Mas o que a gente está fazendo para mudar essa realidade, para estimular a leitura? E não só a gente enquanto escritora ou enquanto professora também que sou, ou mediadora de clubes de leitura, mas a gente mesmo assim, a gente dá livro de presente para os nossos sobrinhos, para os nossos filhos, para os nossos parentes, a gente lê para que essas crianças vejam a gente lendo, né? Então, o que a gente está fazendo para incentivar a leitura enquanto indivíduo, né? O que a gente está fazendo? Então, fica aí a provocação. Eu quero aproveitar essa deixa de Ana, porque eu acho que esse papo está maravilhoso, e dizer que nós temos que parar de pensar que a literatura ela tem que ser necessária. Hábito de leitura. Gente, por favor, nunca mais falem de hábito de leitura como uma necessidade, como uma imposição. Jamais a geração vai querer ler um livro porque é um hábito, porque faz bem, porque mil justificativas. Não. A gente tem que falar das histórias com encantamento, com a força que elas têm. Porque uma vez que o aluno, uma vez que, mesmo uma pessoa velha, quando eu começo a contar uma história para alguém, essa pessoa fica, cadê esse livro? Eu quero comprar esse livro. Porque primeiro comprou o encantamento. Primeiro elas se sentiram aproximadas, encantadas pela literatura. A literatura, a arte em si, a contação de história, é uma vertente muito forte. Nós, seres humanos, precisamos da ficção. Se não precisasse, por que a gente quer tanto assistir filmes? Por que a gente recorre à música, ao teatro, ao cinema? Né? E tudo isso. É isso. Exatamente assim, eu penso da mesma forma. E para fechar aqui a nossa conversa, eu convido você a ler mais autoras e autores contemporâneos. Vem com a gente.